Nesse encontro com vocês, eu quero atender, na verdade não são nenhum, foram 3 pedidos que eu recebi no meu WhatsApp ontem, pedindo para falar, dar, se for o caso, novas impressões a respeito desse momento de pandemia, né? Que a gente vive, e nesse momento em que começam a se iniciar os retornos, o afrouxamento do isolamento social, essa questão como um todo. Eu não falo em nome das umbandas, falo em nome da nossa casa, da ideia, daquilo que a gente pratica dentro da nossa casa. A nossa vertente é uma vertente sem nome, nós fazemos umbanda, né? Então, nesse sentido, o que eu vou expressar não passa de uma opinião, né? Eu acredito piamente que nós vivemos alguns momentos que podem ser considerados um pouco estranhos, no sentido religioso, no sentido espiritualista, né? Vivemos um momento em que semanalmente recebemos mensagens com mais do mesmo do mundo espiritual. Recebemos semanalmente algumas centenas de mensagens apocalípticas de que tudo vai acabar, tudo vai... Enfim. O isolamento social vem sendo um motivo de muita reflexão, né? Eu já até disse isso num vídeo que nós temos aqui no YouTube, do canal da casa, que esse momento, antes mesmo de apertar o isolamento, eu já havia dito, né, que ele vai ressignificar as nossas relações consigo, com os mais próximos e com o meio que a gente vive. E nesse sentido, isso vem sendo comprovado pelas reações que a natureza vem demonstrando, né, de cura, de mudança. Isso vem sendo mostrado pela forma com a qual eu vou analisar isso do ponto de vista da minha casa e dos que me procuraram nesse meio tempo solicitando algum apoio, alguma ajuda, né? Que entraram em profundas revisões de quem são as pessoas com as quais elas vivem. Porque a vida mundana, a vida corrida, a vida cotidiana afastou esse processo de enxergar a amplitude do ser que mora consigo. E nesse sentido, no início, isso é muito aterrorizante. Porque nós temos uma imagem pré-concebida daqueles que dividem a casa conosco, e o que eu acho que a pandemia veio revelar, de uma maneira muito bonita até, foi de que, por mais infeliz, por mais chato, por mais ignorante que seja aquele ente que vive conosco, nós, ao sermos convidados a trabalhar a compreensão, a aceitação, podemos expandir a nossa compreensão e a compaixão perante as pessoas que, se você usou para fazer esse exercício, você conheceu sem tanto julgamento. Eu ia falar conheceu melhor, né? Mas eu acho que não, é conheceu sem tanto julgamento. Então, dentro das casas, aquele momento aterrorizante de conviver com aqueles que a gente mora, foi se amenizando com o tempo. E eu acho que isso é extremamente benéfico para o futuro, né? Ou você definitivamente viu que já não cabe mais dentro da sua casa e está sendo convidado a literalmente se retirar dali, né? Porque aquilo é desastroso para a sua vida, tira a tua saúde, tira a tua energia, e nesse sentido você está sendo convidado a tomar literalmente uma atitude perante isso. Os tempos de Covid-19, de isolamento, eles também são estranhos do ponto de vista religioso. Como acompanho bastante coisas relacionadas à Umbanda, entendendo o que se passa aí Brasil afora,
A gente já convive com vários absurdos aí na religião, que não vale a pena. Lembrando que eu não sou um juiz de causa, tá? Mas coisas do tipo caixa fechada, terreiros, né? Terreiros que estão vendendo, usando do CNPJ de uma loja, mas vendendo uma caixa fechada com um monte de elemento para a pessoa fazer ritual em casa. Ontem eu acho que eu vi isso aí. Gira online sob o pretexto, isso é estranho, viu? Sob o pretexto de não aguentar, de estar sufocando, de necessitar daquilo para poder ficar bem. E aí eu penso o seguinte, se o sacerdote, né, que eles usam o termo sacerdote, muita gente usa o termo sacerdote, eu particularmente gosto muito do termo dirigente. Mas se o dirigente, sacerdote, pai de santo, seja lá o que for, ele imputa aquilo de se sentir na obrigação daquele momento para poder se sentir bem, isso é estranho. Primeiro porque ele define que quem não está lá com ele está mal. Porque são reflexos, os filhos são reflexos do sacerdote e da casa. De alguma maneira, em algum momento. Você revelar o seu congá para aqueles que te amam na internet, por assim dizer, também possibilita que você revele o seu congá para aqueles que te odeiam, gerando um movimento de amor e ódio meio louco, assim, meio estranho, meio estranho, meio estranho. Infelizmente, eu tenho notícias, conheço muitos pais de santo Brasil afora, infelizmente, os momentos de pandemia, sob o mesmo preceito de que se não tiver aquilo, não estarão bem, fazendo giras nas madrugadas com o tambor rolando, o nego girando. Aqui em Ribeirão Preto, onde nós temos o nosso terreiro, também tenho notícias de pessoas que se articularam durante todo o processo de isolamento para poder fazer o culto e girar a madrugada. Há dias atrás nós tivemos o dia de Ogum. Tem post na internet de pessoas que fizeram gira, né? Não aguentaram. Dia de Ogum não é dia de rezar em casa. Isso é tudo muito estranho. É nesse sentido que a gente não pode desacreditar quando o cientista fala que religião pode ser uma doença, de que religião cega, de que religião oprime, de que religião vicia, de que religião aliena as pessoas. Muito estranho isso. Os tempos de pandemia servem também para, nesse sentido, a comunidade umbandista expandir a sua compreensão diante daquilo que está fazendo na religião. Particularmente, vejo o terreiro hoje como a minha escola. Se eu tivesse sem estudar, sem ver meus amigos, sem brincar, sem me divertir, sem ficar sério, sem aprender coisa nova, sem perguntar as coisas do universo, eu estaria em casa triste hoje. Morro de saudade, morreria de saudade da escola, morro de saudade do terreiro. Óbvio que ele me faz muita falta, mas muita falta. Mas eu, como dirigente, sou o responsável de colocar para a minha comunidade de terreiro de que o terreiro é importante. A gira é muito importante, mas não é o essencial. Mas não é o essencial. E estamos sendo convidados, nós como movimento religioso, a repensar o essencial, do ponto de vista da saúde espiritual. Como é que o mundo vai voltar depois desse processo de pandemia?
que vai acontecer com a economia, o que os orixás te falam, o que os guias te falam, o que o tarô te fala. Meu, eu vejo astrólogo, tarólogo, museólogo, todos os ólogos aí falando mil coisas. Falando aqui pra você que assiste, que vai assistir esse vídeo em algum momento, esse mundo vai voltar do jeito que você quiser. Ele vai voltar tendo um você do mesmo jeito que entrou no isolamento, você melhor, você com mais conhecimento, com menos conhecimento. Merda nenhuma vai mudar se você não se propôs a isso. O movimento pela evolução, ele é inexorável, nós não vamos fugir dele. Alguns vão se aproveitar melhor, outros vão demorar um pouco mais, outros vão embora dessa vida sem ter aprendido, outros vão embora dessa vida com a missão finalizada. Mas é muita... Não sei, desculpa a minha expressão, mas é muita espiritualidade vaga dizer que existe uma barquinha e que a gente pode pular dentro. Não, nós estamos na Terra, nós já estamos no mesmo barco. E esse barco permite que você, o capitão desse barco permite que você assuma a posição que você quiser. Desde do timo lá, no leme, até a limpeza do barco. Ou pular dele. Do ponto de vista da Umbanda, eu venho falando de mediunidade no lar, de culto no lar. Nas outras lives a gente já fala bastante a respeito disso, né? Dessa coisa do que é essencial para a sua vida diária. Você vai descobrir. Usa-se de referências às leis dos homens, alguma lei de Deus que porventura você possa vir a conhecer, e sobretudo as regras da sua casa, que lhe permitirão fazer o culto, a expressão religiosa da forma que você bem entender. Mas buscando o essencial, esse crescimento, essa superação. E pelo amor de Deus, né? Usando dessa página para divulgar aquilo que a gente acredita ser o certo, corra desses negócios prontos. Teve muito umbandista criticando o copo de água em cima da TV, que hoje está fazendo exatamente a mesma coisa. Dando show, dancinha, girando. Isso não é expressão religiosa, isso é doença. Isso é doença. Não é a gira que tem que ir para a tua casa. É você ir para dentro da sua casa interior e buscar Deus. O resto é espetáculo. O resto é espetáculo. E o que eu acredito de mudança, particularmente dizendo, é o meu mundo, pelo menos estamos aqui todos os dias rezando, fazendo esse encontro, para afirmar categoricamente para vocês, eu quero e estou trabalhando para que meu mundo volte ainda melhor, ainda mais luz, com ainda mais força. Que eu volte dessa pandemia ainda mais disciplinado, ainda mais inteligente, ainda mais sábio, principalmente, ainda mais amoroso, para assumir o meu papel diante da sociedade e fazer com que a palavra do sagrado, de alguma maneira, chegue até as pessoas. E que as pessoas façam bom uso dela para a sua própria vida. Então, essa é minha previsão. Esse é meu prognóstico para os próximos meses, se Deus quiser. Para toda a comunidade do CEIA que nos assiste, o processo de retorno gradual das atividades de terreiro não compreenderão no primeiro momento atividades externas, né? Atividades com o público de modo geral.
faremos uma série, a orientação que eu tenho é fazer uma série. Essa série será o quanto necessária para fortalecimento da nossa corrente mediúnica, alinhamento da nossa corrente mediúnica, realinhamento dos propósitos da nossa casa, porque pode ser que eles sejam realinhados. E a partir do instante em que realizarmos uma série de autocuidados, estaremos aptos a receber toda a nossa comunidade para que todos os membros tenham condição de dar o melhor para cada um de vocês e assim a gente fazer melhor usufruto desse trabalho. Tá? Então, faz desse mundo pós-pandemia aquilo que você deseja. Corre atrás hoje daquilo que você quer atingir depois da pandemia. O mundo não vai acabar, não vai cair meteoro, o capeta não vai invadir a Terra, mas vão ser necessários que os guerreiros de Deus saiam para o mundo fazendo a obra dele, e não é dando porrada em ninguém, é sendo bons, melhores, com amor e sabedoria sempre. Essa é a única solução que nós temos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que me pediram da pandemia, eu sei que não estão aqui agora, mas irão assistir, e que vocês se elucidem diante dessa singelíssima opinião, que não é expressão una e total da verdade. E, se for verdade, questione sempre, questione tudo em relação à religião, Umbanda e à vida, que é assim que a gente cresce.